Fala, torcedor do Fluminense, bora dar uma olhada aqui no Jogo Aberto. A Renata Fã, Ronaldo, Edu Dracena e o Cicinho falando sobre a vitória do Fluminense ontem contra o Vasco, resultado importante. O Flusão largando na frente nessa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Vamos ver o que a imprensa está falando aí do Fluminense. Já deixar os créditos, Jogo Aberto, tem um trecho também do pessoal do Sport TV. Deixa aquele like. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo. Tô ao máximo, só que a situação no Vasco, desde a perda do título da Copa do Brasil, muitas atuações questionadas, o Rayan foi embora, agora o Coutinho também pediu para sair. Edu Dracena, em contrapartida, o Fluminense vem confirmando um bom momento. O Vasco, infelizmente, está nesse turbilhão de pressão em cima, em cima do Diniz, até ontem, depois da demissão que houve. O Vasco tem jogado bem, só que não tem criado tantas oportunidades. E isso acaba também colocando muita pressão no treinador. E isso, quando os resultados não vêm, é claro que um vai ser o culpado, que é o treinador. Então, o Diniz agora acaba saindo, deixando o trabalho do Vasco. Agora, por contrapartida, você vê o trabalho do Zubeldia já muito mais consistente. Você já vê um time já sabendo o que tem que fazer dentro do campo. Se eu não me engano, são 4 clássicos esse ano, venceu os 4. Então, para você ver como que está o time do Fluminense e vivendo um bom momento. Então, o Fluminense venceu ontem de uma maneira surpreendente, principalmente com um jogador a menos, em 30 minutos jogou. E não sofreu tanto. Então, eu vejo que o Fluminense tem um planejamento e um padrão de jogo bem estabelecido pelo Zubeldia. Cicinho, para você o Diniz era o culpado? Você imagina que perfil de treinador agora que o Vasco vai ter que contratar? Já tem a partida de volta também contra o Fluminense. Achei um público pequeno no Newton Santos, esse clássico merecia um apelo ainda maior. E o Fluminense do Zubeldia, que finalmente voltou a ser maluco, Tava bem comportado, um homem a menos, o Flu, ele expulso, mas o Fluminense venceu. Venceu. O Zubeldia, quando bate esses fios desencapados assim, sai faísca, E aí ele volta naquele Zubeldia. Mas o time dele tá jogando muito bem e ganhou, Isso que é importante. Do outro lado, o Vasco. Acredito que vai fazer muito melhor pro Fernando Diniz ficar sem o Vasco que o Vasco sem o Fernando Diniz. Porque a mentalidade do Fernando Diniz está à frente do que os jogadores podem entregar. Até que quando tinha Felipe Coutinho, tinha o Rayan, que são jogadores assim mais, entendedor daquilo que o treinador pede, o Vasco conseguiu fazer grandes jogos, chegar numa final de Copa do Brasil. Agora, com essa fase de jogadores limitados, complica um pouco mais. Então, o Fernando Diniz ele precisa respirar e ir para outro lugar. Agora, o Vasco, eu não vejo uma evolução. Se vier um novo treinador, vai vir com nova metodologia. Até os jogadores entender, vai ser tarde. Então, o que o Vasco tem isso daí, é brigar contra rebaixamento. Enquanto o Fernando Diniz, daqui a pouco, está numa equipe maior aí para poder colocar o seu tipo de jogo, porque a torcida pegou muito no pé do Fernando Diniz e desnecessário. É isso aí, Cicinho. E, Ronaldo, se a gente pensar, o Diniz estava na Berlinda há um bom tempo e os resultados não ajudaram. Em contrapartida, eu tô curiosa para ver esse jogo Palmeiras e Fluminense, 2 equipes que começaram o ano em alta. Começaram o ano em alta e, assim como disse o Edu, o Fluminense está numa outra passada. Essa passada, quem estava no ano passado era o Flamengo. O Flamengo estava nessa passada e o Fluminense está vindo uma passada com um treinador também que é muito exigente, isso é bom para os jogadores crescerem e estão absorvendo a cada dia, a cada treinamento, você vê que tem jogadas ensaiadas do Zubeldia. Agora, vai ser uma parada indigesta esse jogo aí, vai ser uma parada indigesta, porque tem o Fluminense, um treinador espetacular, jogadores, goleiro. O Fluminense já começa com baita de um goleiro, então... Agora, o que resta pro Vasco? Eu estava aqui pensando que a gente estava falando do Vasco. Tem um treinador na cidade aí, no Rio de Janeiro, hein? Eu acho que já ligaram para ele. Renato Gaúcho? Se não me engano, já estão almoçando com ele. Será? Foi. O Zé Carioca me falou. Estão almoçando junto lá. É isso aí, torcedor do Fluminense. A repercussão da vitória ontem contra o Vasco, resultado muito importante. Primeira partida da semifinal e o Fluminense largando na frente. É claro que ainda não tem nada garantido, ainda tem mais 90 minutos, mas o Fluminense sai na frente. O jogo da volta agora no Maracanã, mando de campo do Fluminense. Foi uma vitória
importante demais. Segundo tempo, jogou parte do segundo tempo ali com um jogador a menos, mas assim mesmo conseguiu segurar a vantagem e agora é aguardar essa partida no próximo final de semana. O pessoal aí do Jogo Aberto está destacando o trabalho do Zubeldia, falando também ali sobre a expulsão do Zubeldia, que ontem perdeu o controle ali, reclamando, chegou a invadir o gramado, foi expulso. Mas vem fazendo um bom trabalho, né? Só precisa às vezes se segurar um pouco mais ali, se acalmar um pouco mais, mas ele vem fazendo um bom trabalho e o Fluminense conquistando resultados importantes. Quem sabe fazer mais uma boa partida aí contra o Vasco e avançar para a final do Campeonato Carioca. Ali do outro lado, o Flamengo venceu 3-0 o Madureira, já encaminhou, acredito que já está encaminhado ali para uma vaga na final. Então tem grandes chances de dar um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Mas é claro, ainda os dois times, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, precisam confirmar aí a sua classificação para a final. Mas já largaram na frente o Fluminense com um resultado, a vantagem mínima, 1-0. Mas a partida da volta vai ser comando de campo do Fluminense. Então tem tudo para ser um grande jogo. Vamos aguardar aí essa partida. E no meio da semana tem esse jogo importante contra o Palmeiras. O Fluminense tem 7 pontos, se vencer pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Acredito que vai ser um jogaço. O Fluminense reencontrando o Arias reencontrando o Fluminense, seu ex-clube. Vamos aguardar essa partida aí nessa semana, né? Já aí no meio da semana. Campeonato Brasileiro, esse jogo que vai ser lá na Arena Barueri, quarta-feira, às 21h30, o Fluminense visitando o Palmeiras. Aproveita e já escreve aqui nos comentários o seu palpite para esse jogo. Você, torcedor do Flusão aí que está confiante e acreditando na vitória do Fluminense. Sobre o mercado da bola, o Flusão aí que tem interesse na contratação de um atacante. Saiu aí essa informação, né, de um centroavante que pode estar pintando no Flusão. Aqui tem até uma matéria no GE, mas a gente vai aguardar, né, as próximas informações aí no decorrer do dia para ver se vai se concretizar mesmo. Agora surgiu, né, muitas especulações, o Fluminense foi atrás ali de alguns jogadores, o Hulk chegou a ficar bem próximo, mas aí em um determinado momento esfriou. Outros nomes também no mercado, né, que foram especulados no Fluminense, mas vamos aguardar, a janela está próxima aí de se encerrar, de fechar, né? Vamos ver aí se vai se concretizar mesmo a chegada de um centroavante, um atacante, porque está precisando. Vamos aguardar aí as próximas informações. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. Valeu e até a próxima, galera!